Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que você está conosco. Quero já louvar a Deus pelas vidas das pessoas que já estão entrando nessa live. Você possa deixar seu comentário, né? Hoje, daqui a pouco, estaremos aí com o pastor Nilson Novak trazendo a palavra de Deus. Teremos um período de louvor também com o nosso irmão Valmir Júlio, né? Louvamos a Deus por esse tempo precioso que aqui vamos estar. Louvamos a Deus por Deus nos dar essa oportunidade de ter aí a internet, de poder, nesta quinta-feira, ter um momento aqui de culto, palavra e oração. Esse é o nosso foco aqui nessa noite. E desde já eu quero louvar a Deus por cada vida que está entrando. Que você não entrar e você compartilhe essa live, faz uma sala de vídeo, convida todos os teus amigos, parentes, para que nesta noite todos sejam ministrados com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, dando início a essa nossa reunião neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, ó Deus, por esse tempo precioso, através da internet, ó Pai, e que possamos passar aqui momentos agradáveis na tua presença, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha se manifestar a sua glória, o seu poder. Deus, em cada casa, as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, Pai, cada um seja tocado, cada um seja abençoado por Senhor. Muito obrigado por esse dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Graças nós te damos, no nome de Jesus. Amém? Querido, dando início nessa quinta-feira, eu quero aqui deixar um texto na abertura dessa live. No livro de Lamentações, no capítulo 3, você que está com a tua Bíblia aí perto, é bom que ela esteja aí, daqui a pouco o pastor Nilson estará ministrando, mas no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Muitas pessoas, nesse momento que nós estamos vivendo, de caos, de pandemia, esqueceram já tudo aquilo que talvez Deus já fez nas suas vidas. E aqui o livro de Lamentações é exatamente isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que nesta noite, querido, o Espírito Santo traga à tua memória aquilo que dá esperança, e tenha certeza que o Senhor tem te sustentado. Ele tem sido bondoso para conosco. E o fato de estarmos aqui nesta noite, o fato de você estar aí na sua casa, tenha certeza que a graça e o amor dele, a misericórdia dele se renovou. Por isso nós estamos aqui. Então toda a honra, toda a glória é dele, todo louvor é dele, toda adoração é dele nessa noite. Amém? Eu quero louvar a Deus por cada vida que está já entrando nessa live. As pessoas que estão aí. Tenho certeza que serão hoje momentos agradáveis na presença do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero que você aí onde você está, na sua casa, possa, nesta noite,
adorar o Senhor e bendizer o nome do Senhor. Amém? Então agora eu vou chamar aqui nosso irmão, o Valmir Júnior, e ele estará louvando a Deus, conduzindo um período de louvor antes da ministração da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu chamar ele aqui. Valmir, boa noite, graça e paz. Boa noite, Jesus, amém? Paz, pastor. Que bom que você está aqui, e tudo certinho, conduzindo agora um período de louvor aí, amém? Toda adoração ao nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos, queridos, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aí na sua casa declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Só tu és digno, digno de louvor, digno de louvor.
Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. E nós cantamos santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, teu nome é santo, teu nome é santo. E só tu és digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Obrigado, Jesus, pela sua presença e pelo seu nome, Pai. Que o seu nome seja exaltado e adorado em todo lugar, em todo momento, em todo tempo. E assim nós entregamos, Pai, esse momento de louvor na sua presença. Em nome que eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. 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 No final você volta para cantar aí um louvor no final dessa live, tá bom? Obrigado. Beleza. Obrigado aí pela tua presença. Amém, querido? Amém. Louvado seja Deus. Então agora tiramos o Valmir daqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Louvo a Deus por cada vida, cada família que está entrando, né? Nessa live, nesse culto aqui de oração, palavra e oração. Você que está na sua casa, as pessoas que estão entrando aqui, eu não vou cometer a indelicadeza de citar o nome de todos aqui, para não esquecer de ninguém, mas desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, e como sempre eu falo, que faça da tua casa a igreja. A igreja agora, a tua casa é a igreja. Levante aí na tua casa um altar de adoração ao Senhor, no nome de Jesus. E nesta noite aqui, querida, com muita alegria, que temos o pastor Nilson conosco aqui. Agora eu vou estar chamando ele aqui, aí apareceu. Boa noite, pastor Nilson, graça e paz. Graça e paz. Paz do Senhor. Amém, amém. Obrigado, pastor Nilson. Espero que vocês me ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, sim, graças a Deus. Obrigado aí pela sua presença, obrigado de poder ter aceitado o nosso convite, e eu tenho certeza que Deus já gerou uma palavra no seu coração para compartilhar com a igreja metodista, não somente em Morretes, mas de outros lugares acabam também, através da internet, assistindo também, né? Então eu tenho certeza que será um tempo muito precioso, e eu quero avisar a todos os nossos irmãos e irmãs que no final dessa reunião nós estaremos orando a Deus. Estaremos clamando ao Senhor, um momento de intercessão. Até se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar nos comentários aqui, que no final dessa ministração, eu e o pastor Nilson estaremos orando pela sua vida. Amém? Mas eu quero ter um momento de oração, quero orar pela vida do pastor Nilson. Eu gostaria que você estivesse aí na sua casa, também tendo esse momento de oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, de estarmos aqui na nossa casa, os meus irmãos e irmãs nos seus lares, conectados neste momento, ó Pai, com o único propósito de te adorar, te exaltar e glorificar o teu nome. Eu quero colocar a vida do pastor Nilson diante da tua presença, a sua esposa, a Sônia, o Pets, o Lívios, louvo a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza, Pai, que no momento que nós conversamos, o Senhor já começou a trabalhar no coração dele. Amém. E gerou uma palavra ao coração dele. E que a nossa mente, o nosso coração, neste momento, possa estar cativos à tua palavra, Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Pastor Nilson, fica na liberdade. Amém. Eu vou sair aqui, mas estarei ouvindo aqui tranquilo, tá bom? Deus abençoe. Tá bom. Amém. Amém. Mais uma vez, irmãos, a paz do Senhor a todos. E eu quero lembrar a vocês que os templos estão fechados, mas a igreja não. A igreja do Senhor Jesus continua ativa em toda a face da terra. Nós gostamos de um templo, mas nós não somos escravos de um templo. Onde quer que nós estejamos, nós somos igreja. Quando eu entrei na igreja metodista, havia um ensinamento naquela época de que onde havia um metodista, ali havia uma igreja metodista.
Mesmo que na cidade não tivesse um templo metodista, mas havia ali alguém, uma família, que representava a igreja e, portanto, estava representando o nome da igreja. Então, nós não estamos em templos, mas nós estamos trabalhando como igreja. Somos igreja o tempo todo. A igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra. Já quero de antemão agradecer o convite do pastor Rosenaldo para estar junto com os irmãos aqui nesta noite, participando desse culto via internet. Para nós, uma bênção. Nosso muito obrigado. E antes de nós ministrarmos a palavra, eu gostaria de pedir ao pastor Rosenaldo que incluísse na intercessão, logo após a mensagem, a nossa sobrinha Natasha, a filha do Vanderlei e da Graziela. Ela teve uma complicação na sua gravidez, está sob cuidados médicos, e nesta noite ela está sendo hospitalizada, ela vai passar a noite no hospital. Então, por favor, pastor Rosenaldo, inclua o nome da Natasha nesse pedido de oração, e que a mão de Deus esteja sobre a vida dela, guardando a vida dela, a saúde dela e do seu bebê, para que toda preocupação, todo mal saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós, nesta noite, meditarmos um pouco no Evangelho de João, no capítulo 6. Se você está perto da sua Bíblia aí, eu gostaria que você tivesse ela aberta. No capítulo 6 do quarto Evangelho da Palavra de Deus, que é o Evangelho de João. Ao longo da ministração, nós vamos apontando para os irmãos alguns textos que nós queremos e desejamos destacar nessa noite. Então, só para nós nos situarmos no texto, para nós termos uma ideia daquele momento que as coisas estavam acontecendo no ministério do Senhor Jesus Cristo, no início do capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus ele atravessa um mar da Galileia, também ali no versículo 1 também é chamado o mar de Tiberíades. E quando Jesus ele vai ministrar a palavra, uma multidão segue. Mas chega um momento em que Jesus percebe que a multidão está longe de casa, num lugar praticamente deserto, e horas sem alimentação. Então ali ele opera um grande milagre, a multiplicação dos pães. Então as pessoas ficaram impactadas que Jesus alimentou nessa ocasião aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque na época a contagem da multidão era apenas de homens. Mulheres e crianças eram excluídos. Então podemos imaginar aqui que pelo menos mais de 10.000 pessoas havia, mas eram cerca de 5.000 homens naquela ocasião. E no versículo 14 do capítulo 6, quando as pessoas foram alimentadas e devidamente saciadas, elas disseram assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A multidão viu em Jesus uma pessoa singular, diferente. Mas depois Jesus despediu a multidão, Jesus saiu daquele lugar e foi para um outro ambiente. Até relatado em outros evangelhos, mas aqui no Evangelho de João, João não traz esse pormenor. E mais tarde, a multidão torna para encontrar Jesus. Só que a multidão não encontra Jesus. Percebe que Jesus já tinha saído do lugar. Porque a multidão estava impactada com o milagre que Jesus havia operado. E eles começaram a correr atrás do Senhor Jesus e descobriram que ele já tinha voltado e estava na cidade de Cafarnaum, numa sinagoga. E lá a multidão o encontrou. Aí, no versículo
24 do capítulo 6, diz assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E no verso 25 diz: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Como se dizendo, nós estávamos atrás de ti. Nós estávamos procurando por ti. Aí Jesus, ele dá uma resposta impactante. Que eu gostaria que você prestasse bastante atenção na resposta que ele dá no versículo 26. Jesus não se atém à questão da busca, do caminho que ele fez, como é que ele chegou ali, a que hora ele chegou, nada disso. Jesus respondeu-lhes e disse, verso 26, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus estava relatando a verdadeira busca daquela multidão. Eles estavam atrás de Jesus por causa do alimento, porque eles estavam sendo saciados. Viram ali em Jesus uma facilidade. Olha, ele opera milagres de dar alimento ao povo. Então Jesus, ele traz à tona a realidade do porquê que aquela multidão estava atrás dele. Aí então Jesus, ele começa a trazer um ensino para aquela multidão. E Jesus, ele começa a se revelar de que ele não é somente um profeta. Lá no versículo 14, as pessoas reconheceram que ele era verdadeiramente um profeta. E começaram a dizer umas às outras, este é verdadeiramente um profeta. Mas Jesus começa a se identificar como alguém que foi enviado do Pai, que foi enviado do céu, para salvar o povo, o seu povo, o povo de Israel. E Jesus, ele pega a simbologia da multiplicação dos pães e ele começa a se revelar como o pão da vida. Aí Jesus, ele começa a dizer, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E no verso 35, Jesus fala mais claramente a eles, eu sou o pão da vida. O alimento que vocês precisam para ser salvos. Aí as pessoas começam a entender. Olha, ele está dizendo que veio do céu. Mas aí as pessoas começam a murmurar e dizer assim, mas calma, nós conhecemos a sua família, ele é de Nazaré, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Como ele diz que veio do céu? E aí então, no verso 30, olha o que a multidão diz. Que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Você prestou atenção no que a multidão está falando, perguntando? Que sinal tu operas? Mas lá atrás, na multiplicação dos pães, eles reconheceram que Jesus era um profeta. E agora estão dizendo, que sinal tu opera para que nós creiamos em ti? Ou seja, eles não estavam reconhecendo que Jesus era o pão da vida que veio do céu, enviado do Pai, para salvar o seu povo. E aí então Jesus começa a trazer um ensino para eles, duro, realista, sincero, transparente. E no verso 40,
Jesus diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E no verso 41 começaram a murmurar dele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Ele se identifica como enviado de Deus, o Filho de Deus, para salvar o seu povo. Mas sabe o que acontece aqui, irmãos? É que eles estavam incrédulos com relação a isso. Eles viram o milagre da multiplicação dos pães, eles identificaram Jesus como um profeta, mas eles estavam tendo dificuldade nos seus corações para reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus em busca do seu povo. Aí, mais tarde, no decorrer do discurso de Jesus, da sua pregação, ele vai repetindo: eu sou o pão do céu, eu sou o pão vivo, eu sou o pão que o Pai enviou para vocês. No verso 48, ele repete mais uma vez: eu sou o pão da vida, o alimento para a salvação das vossas almas. Aí, a partir do verso 51, Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava falando da sua obra na cruz. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná, e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando da sua obra na cruz. Quem comer da sua carne, quem beber do seu sangue. Ou seja, quem se identifica com o sacrifício de Jesus, crê na obra de Jesus na cruz, ele está comendo do verdadeiro pão, o pão que veio do céu. E isso traz a vida eterna. E aquela multidão que tinha comido na multiplicação dos pães, não conseguiram comer do pão que desce do céu. Eles não conseguiam ver que aquele maná, o pão da época lá de Moisés, era uma identificação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus estava usando aquele meio, não só para alimentar o povo no deserto, mas para ser um significado profético de que Jesus é o pão da vida. Quem crê em Jesus e aceita a sua obra na cruz do Calvário, está comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, comendo do pão celestial e recebendo a vida eterna. Isto que Jesus quis dizer a eles. Mas eles não se identificaram com isso, porque eles tinham até dificuldade de entender e de aceitar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Aí no verso 60, diz assim: muitos, pois, dos discípulos ouvindo disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eles viram que aquela palavra de Jesus atingiu diretamente o coração deles.
E eles não esperavam aquela mensagem. A expectativa deles era com relação a saciar a fome material, atender os seus desejos. E aí no verso 66, eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora, porque é nesse ponto que nós gostaríamos de chegar. Está escrito ali, verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não davam mais com ele. Já não davam com ele. Ou seja, foram embora. Deixaram Jesus. Deixaram de seguir a Jesus. Eles abandonaram a Jesus. Eles viram os milagres, comeram do pão na multiplicação, ouviram a mensagem de Jesus com relação ao verdadeiro pão da vida, mas eles não se identificaram com Cristo. É muito duro para nós isso. Eles foram embora, eles deixaram Jesus. Eles ouviram palavras de vida eterna, mas não aceitaram, não receberam. Eu quero trazer essa palavra, irmãos, esse fato ocorrido naquela época, no capítulo 6 de João, para os nossos dias de hoje. Muitas pessoas, elas vão às igrejas, aos templos, vamos dizer assim, em busca de uma necessidade material. Muitos seguem a Cristo tão puramente porque desejam as bênçãos dele. E era o que essas pessoas da época queriam. Queriam ser abençoados com alimento material. Então, somente isto. Elas não viam a necessidade, elas não iam na necessidade de dizer, Senhor, nós estamos precisando da vida eterna, nós estamos carentes das coisas espirituais, das coisas celestiais. Elas não foram nessa expectativa. Sabe o que aconteceu, irmãos, ali? Elas ficaram frustradas com as palavras de Jesus. A expectativa daquelas pessoas se frustrou. Porque elas queriam ver Jesus como um profeta que sacia sua fome. E não Jesus como o Filho de Deus. Aí eu pergunto para você. Por que você segue a Cristo? Lá atrás, pode ser que você tenha vindo a Cristo porque você estava enfermo, doente, quase à morte. E Jesus curou você. Era uma necessidade material. Mas chega um momento na sua vida espiritual que essa experiência é algo do passado. Você segue a Cristo hoje porque Ele te dá a vida eterna. E você segue a Cristo hoje porque você se identifica com o sacrifício dele na cruz. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não é somente por causa de bênçãos materiais que nós devemos seguir a Cristo. E muitas pessoas estão nessas fileiras, porque Deus se tornou para elas um mordomo. Eu preciso de cura? Eu vou a Jesus. Eu preciso de emprego? Eu vou a Jesus. Eu preciso de alimento? Eu vou a Jesus. Eu tenho problemas nos meus relacionamentos familiares? Vou a Jesus. É correto fazer isso? Claro que é. Tanto que Jesus operou o milagre da multiplicação dos pães. Mas Jesus, ele quis ir além disso. Ele quis transportar esta situação para o reino espiritual. No passado, você pode ter vindo a Cristo por uma cura, por problemas familiares, mas hoje, isso é passado para você. Hoje você tem que se identificar com Cristo naquilo que Ele exige de nós. Jesus, Ele é exigente. Porque Ele diz que não é qualquer pessoa que pode ser seu discípulo. Muitos que põem a mão no arado e olham para trás, não podem ser seus discípulos. Quem segue a Cristo tem que estar disposto
até mesmo a sofrer. Ele mesmo falou isso. No mundo tereis aflições, tereis dificuldades, passareis lutas. As palavras de Jesus. Um pregador do passado, certa vez eu li, ele disse assim, quando Jesus nos chama, ele nos chama para sofrer com ele. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. Que muitas vezes passava fome, que muitas vezes ficava angustiado, no sofrimento, por amor a Cristo. Então, o fato de nós estarmos seguindo a Cristo hoje, irmãos, é porque nós nos identificamos com quem Ele verdadeiramente é, o Filho de Deus. Nós não podemos seguir a Cristo porque nós julgamos que Ele seja para nós um mordomo, de que faz tudo para nós. Não. Nós somos servos e nós devemos servi-lo. Nós somos os mordomos, e nós devemos satisfazer as ordens que ele nos dá. Jesus não faz convite, Jesus faz exigências. E às vezes exigências muito duras. Certa vez um homem, já de idade avançada, há mais de 10 anos atrás, ele nos procurou porque ele estava muito doente. Aí nós fomos até a casa dele. Ele não era cristão, não era evangélico, não fazia parte de nenhuma igreja. Até quando chegamos na casa dele, era um sábado à noite, muito frio, de chuva, ele até nos disse, olha, eu não acreditava que vocês viessem mais, mas nós chegamos ali. E junto com os irmãos que nos acompanhavam, oramos por aquela pessoa. E dias depois nós soubemos que aquele homem foi curado pelas mãos de Deus. Foi liberto da enfermidade que ele tinha. E então nós fizemos um convite a ele, os irmãos que estavam conosco, que também convidaram ele para ir à igreja, para ouvir a palavra de Deus. Chamamos ele a um compromisso com Deus, mas ele não atendeu o nosso apelo. Os anos se passaram. 1, 2, 3 anos. E um dia ele ficou doente novamente. Então ele encontrou um dos irmãos que tinha ido comigo até lá e falou assim, olha, já está na hora de vocês voltarem lá em casa. Já está chegando a hora, porque eu já não estou muito bom de saúde. Eu quero falar para você, com base nessa experiência, que muitas pessoas tratam Jesus assim. Eles só vão atrás na hora da dificuldade. Mas Jesus não quer isso. Aquela experiência do passado lá, de comer do pão, de ser saciado, ficou para trás. Agora nós vamos galgando outros degraus, irmãos, na comunhão com Deus, na comunhão com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, participando do seu sofrimento, atendendo ao apelo do seu evangelho. E hoje, as pessoas, irmãos, elas querem voltar ao normal. As pessoas dizem assim, eu não vejo a hora que tudo volta ao normal. Mas o crente, irmãos, ele sabe que no mundo as coisas vão indo de pior, de mal a pior. Você está vendo o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que as coisas estão piorando, estão saindo do controle do homem. E que nós percebemos hoje que há uma ação das trevas imensa em todo o mundo. Em muitos lugares do mundo, os cristãos são perseguidos, fisicamente, lançados em prisões e até mortos. Nós não chegamos nesse ponto aqui ainda. Mas nós sofremos com a pressão das trevas. Nós sofremos com leis injustas. Nós sofremos com conceitos errados da sociedade, que pressionam os valores espirituais cristãos. E muitos cristãos, eles abandonam a Cristo exatamente nisso aí. Porque eles se submetem à pressão do mundo. Eles se submetem ao que o mundo fala, ao que o mundo prega. O que eles estão fazendo? Estão abandonando a Cristo.
Já não vem ele mais como o verdadeiro Filho de Deus. Vem ele apenas como um profeta. Então, muitas pessoas, elas se esfriam espiritualmente, elas deixam de participar da comunhão da igreja e se afastam do Evangelho de Jesus Cristo. Elas não se afastam só da comunhão da igreja, elas se afastam da pessoa de Jesus. Elas não leem mais a Bíblia, elas não oram mais, elas não entram mais em comunhão com Deus. E olha que nós não chegamos ao ponto de sofrimento que muitos cristãos estão passando ao redor do mundo, como na África, e especialmente no Oriente Médio e também na Ásia. Não chegamos nesse ponto. A guerra aqui é mais na mente. A pressão, o ataque maligno na mente. E muitos se sucumbem. Muitos são derrotados. Nessa noite, irmãos, eu quero fazer um chamado para você, que se chama cristão, que se diz crente. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que vale a pena segui-lo e sofrer pelo nome dele e pagar o preço. O que nós estamos precisando, irmãos? Nós estamos precisando de discípulos que não abandonem a Cristo, que não abandonem os valores do Evangelho. Nós precisamos de pessoas, irmãos, que hoje, no dia a dia, lá no seu local de trabalho, sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Talvez seja difícil para você falar de Jesus para as pessoas, mas nas suas ações você pode viver o Evangelho de Jesus. Nas palavras, nas respostas que você dá, nas firmezas, quando você é questionado sobre os valores cristãos, você é firme na resposta, mesmo que você seja zombado, criticado, não entendido. Não precisa brigar, não precisa discutir, apenas ser firme, ter convicção daquilo que está falando e, acima de tudo, nas suas atitudes, viver o Evangelho de Jesus. Nós precisamos de heróis anônimos, pessoas que no dia a dia, na rua, no trabalho, possam representar a pessoa de Jesus e o Evangelho de Jesus não ser abandonado pelos seus discípulos. Você está disposto a fazer isso, mesmo nesses dias? De viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ele nos faz esse chamado, a mim e também a você. Nós precisamos dessas pessoas. Deus quer usar você, aonde você está. Não importa o grau de conhecimento bíblico que você tem ou não, Deus quer usá-lo tremendamente. Você sendo um representante da pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai passar por dias muito difíceis na terra. Mas a igreja de Jesus Cristo não vai ser desamparada. Muitos discípulos abandonaram Jesus. E muitos hoje estão frios espiritualmente. Estão cheios de mágoas, estão tristes, estão com problema de falta de perdão, estão aborrecidos com as suas igrejas. Irmãos, esses problemas são problemas muito pequenos, perto de verdadeiramente sofrer para Cristo. Por isso eu faço um apelo para você. Nesta noite, deixa que o Espírito Santo de Deus fortaleça o teu coração. Peça para que o Espírito Santo entre e você diga a ele assim: Espírito Santo de Deus, me ajuda a me identificar com a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero, o Espírito Santo, amar o Senhor Jesus mais do que ontem. Eu quero amá-lo profundamente. E estou disposto a segui-lo e não abandoná-lo, mesmo que a palavra dele, para mim, seja uma palavra difícil, uma palavra de repreensão, uma palavra de exortação dura. Eu quero segui-lo, não quero abandoná-lo, porque ele é o meu Salvador. E eu quero amá-lo tanto que eu quero levar às outras pessoas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não somente falar, mas mais do que isso.
Quero viver o Evangelho de Jesus Cristo. Quero ser honesto com as pessoas. Quero ser sincero, transparente com as pessoas. Eu quero amar as pessoas, mesmo que elas não gostem de mim, mesmo que elas não amem, mesmo que elas tenham um ponto de vista totalmente opostos aos meus, ideias, filosofias, pensamentos, tudo mais. Eu quero amá-las profundamente, porque Jesus morreu por elas. Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de conversar com ela? Que você tem dificuldade de se identificar com ela? Jesus morreu por ela também. Jesus a ama profundamente. E você pode ser o canal de bênção para a vida dela. Canal de bênção para a vida dela. Há muitos anos atrás, eu tive um problema com uma pessoa no trabalho. Um homem duro, difícil de conversar. E eu estava a ponto de cometer loucuras. Eu era novo na fé ainda. Mas eu fui numa loja e eu descobri que ele gostava de pedras preciosas. Gastei cerca de 10 folhas de cheque na época. Comprei um presente enorme para ele. E fui lá e entreguei para ele e disse, olha, o nosso relacionamento está difícil. Mas eu sou um cristão. Eu não posso ficar com mágoa no coração. E eu reconheço o valor que o senhor tem. Porque o senhor é um excelente profissional. E como reconhecimento, eu comprei um presente para o senhor. Aquele homem estava atrás de uma mesa. Ele saiu de lá. Um homem duro. E quando eu me vi, ele estava abraçado comigo chorando. Nunca mais aquele homem brigou comigo. Nunca mais ele falou coisas ásperas para mim. Mas o porquê que eu fiz aquilo? Por mim? Não. Porque eu não quis abandonar o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou duro comigo, me exortou. E então eu exercitei a verdadeira fé cristã. Faça você o mesmo. Faça você o mesmo. Jesus exige isso de nós. Vale a pena. Jesus nos chamou para amar as pessoas, para perdoar as pessoas, para levar o Evangelho, para dizer que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, para trazer vida a todas as pessoas. Imagine você conquistando para Cristo aquela pessoa que mora do lado da sua casa, muito difícil. Aquela pessoa que está desviada da igreja há muitos anos, machucada, ferida pela igreja, pelos irmãos, e que não se relaciona mais. Imagine você conquistando essa pessoa, amando essa pessoa, tendo amizade com essa pessoa. Jesus não nos chamou para sermos juízes, Jesus nos chamou para ser discípulos dele e levarmos a sua palavra. Então é com esse recado que eu quero encerrar e dizer aos irmãos, e faço esse apelo: não abandone Jesus. Sofra com ele. Participe com ele desta obra. Jesus disse assim: a minha vontade, a minha obra é fazer aquilo que o Pai me mandou. E a minha e a tua obra é fazer aquilo que Jesus mandou. Não vamos abandoná-lo. Nós estamos na reta final do tempo do fim. E urge que a igreja de Jesus Cristo esteja firme. Feche teus olhos aí. Vamos orar. Paizinho, mais do que as minhas palavras, eu creio que o Espírito Santo trouxe revelação aos corações dos irmãos. E nós agradecemos por todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse momento e ouviram a tua palavra. Que o Espírito Santo trabalhe de tal forma que a tua palavra não torne para o céu vazia, como é promessa tua em Isaías capítulo 55. A tua palavra, ela não torna a ti vazia, sem que antes produza o fruto para o qual ela foi designada. Que assim seja. Nós abençoamos a todos os irmãos, o pastor Rosenaldo, a sua família, a sua esposa, seus filhos, os obreiros da igreja em Morretes, os irmãos que estão conectados conosco, as crianças, todos, enfim, que estão conectados conosco, toda a tua igreja, aí na cidade de Morretes, ou qualquer cidade que seja conectada conosco, a tua bênção seja ali e a tua obra seja completada.
Senhor, nos ajuda a viver de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nos ajuda a viver de tal maneira que não abandonemos a Cristo, mas sejamos seus verdadeiros representantes na terra. Em teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Palavra contigo, pastor Rosinaldo. Muito obrigado. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, pastor. E agora? Agora sim. Maravilha. Não sai daí, fica aí, porque eu vou chamar o Valmir para estar fazendo uma canção. Depois nós juntos estaremos levantando uma intercessão aí por essa nação, pelo nosso estado, pelas pessoas que estão enfermas, pela Natasha, pelo Enzo. Vamos juntos interceder, tá bom? Tá bom. Fica aí, não sai daí. Vou chamar o Valmir aqui para ele estar ministrando essa noite. Amém? Que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Te adoramos, Senhor. A ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Te adoramos. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundos, quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Cantamos a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Valmir. Deus abençoe. Aleluia. Vamos estar orando agora, querido, pela Natasha, o pastor Nilson falou, pelo Enzo, o neto do nosso irmão Pedro, que está passando por uma enfermidade, e tantas outras pessoas, né, sofrendo aí, às vezes, com a própria pandemia, o Covid-19, aí, pessoas que já foram, talvez você tenha integrante da sua família, vamos estar orando, pessoas que perderam seus empregos, né? A Bíblia fala que no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12, então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz a palavra. Perceba que não está escrito que talvez eu vá ouvir, Deus vai ouvir. Então eu quero que nessa noite, neste momento agora, você não escute só apenas a nossa oração, mas eu quero que aí onde você está na sua casa, você se levante em oração. Talvez nós citamos a Natasha aqui, eu citei o Enzo, mas talvez se conheçam mais pessoas
Então, clame ao Senhor, coloque essa vida diante do Senhor, que nós cremos no poder da oração, querido, né? Orando, abençoando essa nação, a nossa cidade, as famílias. Então, eu quero convidar você, não somente você ir na sua casa, você apenas escutar, sabe? Mas você também se levantar em oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém? A Neide pedindo oração, vamos orar, e eu vou estar estendendo essa oração para todas as pessoas que estão nessa live, por todas as famílias, para que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de todos vocês. Amém? Pastor Nilson, você conduz uma oração, né? Baseado naquilo que nós estamos falando, depois eu conduzo outra oração, tá bom? Amém? Tá bom. Pai, nós somos gratos a Ti pela promessa da Tua palavra. Sim, Pai. Que nós podemos orar a Ti em nome de Jesus e que o Senhor ouve a nossa oração. Amém. E nós queremos orar segundo a Tua vontade. Sim, meu Deus. E colocar diante de Ti os pedidos de oração da igreja nessa noite. Como foram citados a Neide, o Enzo, a Natasha. Sim. Que o Senhor os abençoe, traga cura e libertação na vida deles. Saúde para a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando segundo a Tua vontade, porque o Senhor mesmo enviou os seus discípulos a curar os doentes, a curar os enfermos, a libertar os oprimidos. Sim, e qualquer pessoa neste momento que está colocando o seu coração diante do Senhor, receba de Ti a Tua bênção, a Tua palavra, a Tua libertação e a vitória em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai. Pessoas que têm seus familiares doentes, hospitalizados, passando por momentos críticos, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com problemas financeiros graves. O Senhor não desampara o seu povo. Nós queremos colocar todos esses irmãos em oração para que as suas necessidades sejam supridas na medida que o Senhor assim o permitir, e sabemos que o Senhor não deixa o seu povo desamparado. O Senhor disse na sua palavra que o Senhor cuida dos pássaros, eles não colhem, eles não plantam, mas eles são alimentados dia após dia. E nós queremos colocar os teus filhos para que o pão nunca lhes falte na mesa. Porque eles já têm o pão verdadeiro que desce do céu, que és tu mesmo, Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos abençoar a tua igreja para que seja fortalecida nesta noite. Aviva a tua obra na tua igreja. Aleluia. Não somente aí em Morretes, mas em todo o estado do Paraná e em todo o Brasil. Aviva e desperta a tua igreja. Principalmente, Senhor, para orar, para pregar a palavra e para atender aos necessitados. Também abençoa a tua igreja em todos os continentes. Onde a tua igreja está passando dificuldades, perseguição, lutas, que o Senhor estenda a sua mão sobre eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos pelo nosso governo, oramos por nossa nação, para que o Senhor traga orientação aos nossos governantes. Muitos deles não conhecem a Ti como Senhor e Salvador. E nós oramos pela conversão deles. Nós oramos para que o Senhor os liberte de toda obra maligna, de toda cegueira espiritual. E eles venham aos pés do Senhor Jesus, confessando como Senhor e Salvador. Deus traz um grande avivamento sobre essa nação. Uma grande libertação sobre essa nação. E nós cremos que a igreja é a resposta para o Brasil, porque o Senhor pode operar uma grande obra através da tua igreja, levando a tua palavra e intercedendo por essa nação. Nós colocamos não somente o governo, mas toda a população do Brasil em tuas mãos, para que a tua vontade com relação a esta nação seja concretizada. Assim eu oro e oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Pai, ainda neste momento de oração, eu quero, Deus, colocar diante do Senhor todas as famílias, Pai. Cada casa, cada lar, coloco na tua presença, que o anjo do Senhor acampe ao redor dessas casas. Senhor, dessas vidas que estão conosco, ó Pai, né, neste culto
online. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um precisa, necessita. Mas nesta noite aqui, Pai, nós ministramos sobre esses lares a tua bênção, Pai. A bênção da provisão, Pai. A bênção da saúde, ó Pai. Que o Senhor continue operando e guardando a vida dos teus filhos, ó Pai. No nome de Jesus, como foi ministrado aqui nesta noite, ó Pai. Deus, que cada vida, seja um instrumento nas suas mãos, Pai. Instrumento de salvação, instrumento de cura, instrumento de libertação na vida de outras pessoas, ó Pai. No nome de Jesus, nesta noite, nós oramos, ó Pai, e nós abençoamos as suas vidas nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Meu querido, eu quero, pastor Nilson, mais uma vez, muito obrigado, né, de você participar deste culto online, e eu tenho certeza que vidas foram abençoadas, e que nós não possamos desistir de hipótese alguma, que a gente continue olhando para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós louvamos a Deus pela internet. Como o pastor falou, a igreja não para, a igreja ela continua avançando. Louvado seja Deus. Amém? Quero convidar todos aqui para nosso culto online no próximo domingo, às 19 horas. Amém? Pastor Nilson, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, estamos à disposição. Deus abençoe. Até. Amém. Forte abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, deixa eu ministrar a bênção para a sua vida. Estenda a tua mão aí na sua casa, onde você está. Eu quero, nessa noite, poder ministrar a bênção do Senhor. Pai, no nome de Jesus, derrama do teu óleo sobre essas vidas, sobre essas mãos, tudo que os teus filhos tocarem, seja na sua casa, seja no seu trabalho, torne-se bênção nas suas vidas, no nome santo de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida e a sua família, hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.